Agora vem aqui comigo, porque você aí de casa, quero te fazer uma pergunta. Você que tem o seu ateliê, o seu espaço, você sabe como organizar esse teu ateliê, esse seu espaço de trabalho? Não? Então pode ficar tranquilo ou tranquila, que agora o assunto vai te ajudar a resolver isso. Porque nós convidamos para conversar aqui com a gente a mentora de artesãos, Luciana Jaber. Estou tão feliz que ela está aqui com a gente, que ela vai nos dar dicas e alguns toques para a gente saber como organizar melhor o nosso espaço dedicado aos artesãos. Luciana, seja muito bem-vinda! Obrigada. Eu estou sempre lá te acompanhando nas tuas redes, encantado com os teus vídeos, com as tuas dicas tão valiosas e o quanto você tem ajudado os artesãos desse nosso país. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos de casa. Eu fico muito feliz também de estar aqui. Mais uma vez que eu já vim aqui outras vezes, né? É bom demais a gente ter um espaço hoje em rede nacional para a gente falar de empreendedorismo com os artesãos, com as artesãs. Ainda mais dessa questão que a gente, quando fala em organização, a gente está falando diretamente na produtividade do trabalho, né? Sim, e organizar, assim, se eu quero crescer, eu vou precisar me organizar e me planejar para poder fazer com que esse negócio fique mais produtivo, para que a gente consiga otimizar o nosso tempo, porque a gente sabe que o artesão, na maioria das vezes, trabalha sozinho, né? Sim, verdade. Então, se eu não tiver ali organizado tanto os processos de produção, como o dia a dia, hoje em dia a gente precisa usar as redes sociais, né? Sim. E o artesão também tem um pouco de dificuldade com essas novas ferramentas. Então, é preciso, assim, organizar mesmo, fazer um planejamento, colocar no papel para a gente conseguir otimizar isso daí, né? Qual seria o primeiro passo, então, para eu começar essa minha organização, que ela não só é uma questão de espaço, mas também de planejamento, como você falou, né? Exatamente. Bom, a gente precisa colocar no papel, né? Tirar da cabeça e colocar no papel, porque se a gente confia na cabeça, vai deixando para amanhã, para depois de amanhã, e aí os dias vão atropelando e a gente acaba não fazendo, né? Verdade. Então, tirar da cabeça, colocar no papel. Eu indico sempre se planejar com pelo menos uma semana, planejar ali a semana com pelo menos uma semana, para que você consiga ter um olhar total da sua agenda, assim, e consiga otimizar melhor esse dia a dia, que o artesão, de uma maneira geral, tem dificuldade. E ele tem dificuldade porque ele veio daquela coisa, era hobby. Sim. E aí, de repente, eu percebi que isso pode virar uma profissão. Foi meio que acontece de uma forma natural, né? Exato. As pessoas começam como hobby, aí o vizinho, uma amiga pede, encomenda tal, e quando você vê, você está num processo tão envolvido e tomado de conta, porque o artesão é o que tem que comprar, é o que tem que produzir, é o que tem que vender. É o eu keep. E assim, nesse primeiro momento, quem está começando, sair dessa mentalidade de que era hobby, era diversão, para vir para uma mentalidade empreendedora é uma dificuldade, porque o artesão ele já tem como natureza a desorganização, a baguncinha, porque tem essa coisa de criação, né? A gente até acha, isso que eu ia falar, que a bagunça faz parte do processo criativo. Exatamente. Eu me entendo na minha bagunça, a gente escuta muito isso. Exatamente. Não é? Eu me acho, deixa aqui que a minha bagunça, eu me acho, eu preciso dessa bagunça. E eu fui dessas, né? Eu vivi do artesanato, quer dizer, vivo do artesanato já há 30 anos. Então, assim, o meu processo criativo sempre foi na desorganização. Tipo, jogava as coisas do lado e me deixa que eu tô criando. Mas é importante a gente otimizar esses processos. Tô ali, por exemplo, cortando um tecido. Pega uma caixa, bota no chão, porque cortou o tecido, já joga ali, né? Que aí você continua inspirada ali fazendo isso. Quebra essa inspiração, mas depois você não tem o retrabalho de organizar tudo. Exato. E até a perda do material, né? Porque a gente tem que se importar e se preocupar muito com o nosso material. Exatamente.
Exatamente. Tá ali exatamente. o nosso custo. Exatamente, total. Envolve precificação, que é outra dificuldade do artesão, né? Sim. De precificar esse produto, de saber, porque a gente vem, como falei, vem do hobby. Aí Sim. vou comprar material, tô no parque de diversão, né? Exatamente. Aí sempre soltou soltou compra a criança mais. no parque. Vai na loja, vai numa 25 de março. E é bom, né? Cá pra nós é muito bom. Sim. Mas aí quando isso vira um negócio, a gente precisa contabilizar o que usa, o que joga fora, né? Eu falo muito de fazer compra programada e não compra emocionada. Sim. A compra emocionada é essa do parque de diversão, né? A compra programada. A compra programada é essa compra que a gente faz com planejamento, para conseguir contabilizar tudo que a gente gasta. O tempo, inclusive, o artesão ele não contabiliza esse tempo, às vezes, que ele vai fazer uma compra, né? Então, inclusive isso, quando vira um negócio, precisa ser contabilizado. É verdade. Né? E também muitos artesãos, a gente está falando da forma como se inicia, não inicia com ateliê, com espaço próprio. Às vezes é na sala de casa, né, que você leva os teus materiais para lá, tal. Tem que ter controle e organização para você também ter um cuidado para saber o que você tem, para não haver desperdício e tudo mais. E depois, no outro passo, quando ele já monta o ateliê, aí já é uma outra conversa, né? Exatamente. E muitos, eu mesmo comecei em casa, sabe? Num cantinho ali em casa. Então é muito normal isso acontecer. Só que se esse cantinho tá arrumado, fica mais fácil de produzir, fica mais fácil de saber o que você tem, né? A gente compra muito mais do que a gente consegue produzir. Com certeza. Né? Então, se eu tenho essas questões organizadas, né, em caixas transparentes, por exemplo, com etiqueta, né? Se eu tenho essas coisas organizadas, fica mais fácil lidar com tudo isso. Essa é uma dica importante que você traz pra gente, organizar em caixas transparentes com etiquetas. Ótimo. E etiquetar, porque daí a gente bate o olho, já sabe o que tem, não precisa abrir todas as caixas para descobrir. E ao mesmo tempo ali está preservado da poeira, do tempo. Exatamente, né? Outro que eu gosto muito são sabe aqueles gaveteiros grandes, transparentes também, sabe? É ótimo para organizar, você consegue organizar as coisas, fica ali transparente, é o que você fala, bateu o olho, né? E essa coisa de organizar para ficar à mão também, né? Ajuda muito nessa questão de produzir, porque também é diferente quando eu vou produzir uma peça e eu pego ali uma sequência de peças para fazer. Normalmente o artesão, ele quer produzir quando ele tem encomenda. Mas é interessante ele fazer uma produção, nem que seja pequena, de pronta entrega, porque material eu sei que o artesão tem. E às vezes não, na grande maioria das vezes nem sabe tudo que tem. Exatamente. Então, como material eu tenho certeza absoluta que não é o problema, já produz umas pecinhas a mais, porque otimiza essa questão da produção. É diferente eu produzir um e é diferente eu produzir 4. Sim, verdade. Né? Meu tempo de produção precisa ser contabilizado também, né? Sim. E outra, o artesão fica com peça para fotografar. Você já ouviu falar, o artesão fala assim, meu Deus, entreguei a peça e não tive tempo de fotografar. E deixou de registrar esse material para colocar numa rede social. Perdeu uma oportunidade, né? Exatamente. Então é importante a gente já trabalhar nesse sentido com a cabeça lá na frente, sabe? Exatamente. Que tudo isso é produtividade e quando a gente coloca no papel, numa planilha, vê o quanto isso faz diferença na nossa rentabilidade. Eu quero demais. Olha, a gente ia ficar aqui conversando por horas sobre esse assunto que rende. Eu já vou aproveitar para te convidar a voltar mais vezes com outros temas, que é sempre tão importante e ajuda muito os artesãos. E lá nas suas redes sociais as pessoas podem buscar mais essas informações, né? Pode. Por sinal, quem quiser já começar a se planejar aí, eu tenho um planner que eu ofereço para as minhas alunas, para os meus seguidores lá no meu canal do Telegram. É só baixar o PDF e começar a se organizar. Olha que ótimo, que legal. O pessoal pode entrar em contato com você então nas suas redes para ter esse acesso. Pode, lá pelo Instagram tem um botãozinho lá que é só Que ótimo. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso Faça Você Mesmo.
é tão esclarecedor. E sabe o que eu fico pensando? Eu tenho certeza que o pessoal de casa aí se identificou com muitas das coisas que a gente trouxe aqui e dá até um certo alívio. Porque a gente se identifica e fala, eu não estou sozinho nessa. A Lu também já foi desorganizada. Obrigado, viu, querida? Obrigada, seja sempre bem-vinda aqui ao tudo de nosso bom. Você vai voltar com mais dicas valiosas como essa, Volto, tá bom? sim, tá Muito bom. obrigado.